Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Developer Deck 101. Meu nome é Bruno Killian e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma barra de navegação com uma pimentinha a mais ali para dar vida ao teu portfólio, teu website ou o projeto que você está trabalhando. E a gente vai utilizar isso utilizando uma ferramenta, uma biblioteca chamada Framer Motion. O Framer Motion, ele te ajuda a trazer animações para basicamente seus componentes, as suas áreas do projeto do seu website, para que você possa trazer coisas como quando o usuário está passando de uma página para outra, ele ter uma animação entre as páginas, quando você está, por exemplo, lendo um determinado post de um blog, você fazer algumas animações, ou como você está naquela página, naquele hot site, e você começa a fazer o scroll, e você vai entrando em algumas áreas distintas, começa a pipocar basicamente novos componentes na tela. Hoje eu vou fazer um baseado numa barra de navegação, onde eu acho que vocês vão curtir. Esse é o Framer Motion. Se vocês olharem aqui, tem algumas navegações, por exemplo, quando entra na tela acontece alguma coisa. Quando você entra num determinado componente, diferentes componentes têm um movimento. E aqui, por exemplo, quando você coloca o mouse em cima, então vocês têm algumas coisas que acontecem quando você, por exemplo, está fazendo o scroll e outras coisas assim. Se você quiser saber mais, você pode vir aqui na documentação ou também deixar o seu comentário dizendo: Bruno, Mister Developer Deck 101, vai lá e faz um crash course de Framer Motion pra gente. Eu fiz aqui, vou mostrar esse menu para vocês, vou aumentar. Então, olha só, pessoal, o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente isso. A gente tem uma barra de navegação, onde a gente tem 5 páginas diferentes, 4 além da inicial. Se vocês olharem aqui, o home ele já está estilizado com um círculo aqui. Mas, pessoal, olha quando eu coloco o mouse em cima de contato. A gente tem uma navegação que vai de um item de navegação para o outro, aonde a gente tem essa capacidade aqui da gente mudar de página e novamente a gente tem essa animação. Isso traz um pouco mais de vida para o seu website. E como que a gente vai fazer isso, pessoal? Basicamente eu tenho o Visual Studio Code aqui e tenho minha página. A gente está numa pasta de projeto, eu vou utilizar npx create next app @latest e vou colocar um ponto aqui e a gente vai basicamente selecionar cada um dos itens. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a gente criar a nossa barra de navegação. Eu tenho minhas notas aqui até para a gente poder fazer com que esse vídeo seja mais rápido. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: npm install Framer Motion para a gente não ter que voltar mais aqui no terminal. npm run dev. Depois que a gente instala o Framer Motion, a gente vai vir aqui no app, vai entrar aqui no layout e deixar o layout da maneira que tá. A gente vai entrar no page e a gente vai remover tudo que tem aqui, pessoal, do page, beleza? A única coisa que a gente vai deixar aqui é um home aqui da página inicial. No Global CSS, eu basicamente vou apagar tudo, só vou deixar a parte do Tailwind. Isso vai fazer, obviamente, com que o nosso site fique aqui em branco, mas eu não quero que ele fique em branco. Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu quero que, basicamente, a gente venha no layout, vamos pegar, marcar, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Vou vir aqui, pessoal, olha só. Vou tirar essa parte e colocar ao contrário, dólar. Vou adicionar essa parte, PG Black. E é isso que a gente vai fazer. Aqui a gente pode também colocar fonte. Deixa eu colocar text white aqui pra gente, beleza? E aqui a gente tem uma página home de boazinha aqui. Eu não vou deixar tão grande essa parte aqui. A gente pode fechar. E uma das coisas que a gente vai fazer aqui é a gente poder criar uma pasta, né, pessoal, de componentes. Então, eu vou na raiz, components, e aqui dentro de components eu vou criar um componente chamado nave-bar.tsx.
E vou entrar nessa parte aqui, ele tem que ser use client. E eu dei o nome errado, né? Obviamente, TXS, na verdade, é TSX. E aqui dentro, o que que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, a gente vai fazer um import do use path name, beleza? Por que que a gente vai fazer o use path name? Use path name é um React hook, ou um hook, na verdade, do Next.js, do Next Navigation, onde a gente tem a possibilidade de entender em qual rota que a gente está. Então, quando vocês viram ali que a gente tem contato sobre e outras rotas ali, a gente consegue pegar a rota que a gente está navegando. Por que que eu quero fazer isso? Para a gente poder mostrar qual que é o link ativo, qual que é o item de navegação ativo. E já que a gente está falando de link, a gente vai obviamente importar o link o link basicamente do Next barra Navigation, beleza, pessoal? Além disso, eu vou utilizar o use state do React, que eu já vou mostrar para vocês por quê, e vou fazer um import também, pessoal, do Motion, do nosso Framer Motion aqui. Tá? São só esses 4 imports, a maior parte do nosso trabalho vai ser na barra de navegação. E o Motion, o que ele traz para você é uma série de componentes disponíveis para você utilizar na sua página. Então, se você tem uma div e você quer transformar essa div num item que pode ser animado, você vai utilizar um motion.div. Tem um botão que você quer animar, você, em vez de usar o button, você vai utilizar basicamente um button, um motion.button. E aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar alguns itens aqui de nave links, por exemplo, e aqui dentro a gente vai colocar um vetor que vai ter basicamente o path, pessoal. Aí a gente vai repetir isso aqui algumas vezes. Vamos fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4. E aqui a gente vai ter também, por exemplo, novidades. A gente vai ter também contato. Não precisa estar na ordem exatamente, pessoal, é só um exemplo. A gente pode ter também sobre, e a gente pode ter, por exemplo, plataforma e, pla, e plataforma, pessoal. Como a gente vai ter todos esses itens aqui, o que a gente precisa fazer é ter também a navegação para lá, pessoal. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro da nossa pasta app, eu preciso criar uma pasta que se chama, por exemplo, novidades. E dentro de novidades, a gente vai ter um page.tsx e dentro do page a gente tem um RFC. E aqui a gente pode ter, por exemplo, novidades. Aqui, por algum motivo, ele veio aqui e colocou um F na hora, não tem problema. E olha só o que eu vou fazer, pessoal, só para facilitar a nossa vida, copiar essa pasta, colar, colar, colar. E a gente tem quantos links? 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Novidades, aqui eu vou dar um Enter e vou dizer que é sobre, eu tenho sobre, vou colocar plataforma, e vou colocar também no nosso contato, pessoal. Aí, obviamente, eu vou ter que vir aqui, marcar isso aqui e vou colocar contato. Vou vir em novidade, já está certo. Plataforma, DDD. E aqui eu vou colocar plataforma. E eu tenho também o sobre, que a gente vai marcar também e dizer que é sobre. E aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos lá no nosso componente, né? A gente não tem nada na nossa página, né? Mas se a gente for, por exemplo, contato, a gente tem uma página de contato, etc. Beleza, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui? Uma das coisas que a gente precisa fazer é criar o nosso componente, que eu não criei o componente. Então, vai ser um function navbar, navbar, e aqui dentro, basicamente, retornar alguma coisa, beleza, pessoal? Antes da gente retornar qualquer coisa, a gente vai adicionar um const e a gente vai utilizar path name e a gente vai utilizar o use path name aqui. E se por acaso ele tiver vazio, né, ou não definido, a gente vai colocar a raiz dele aqui dentro. Feito isso, pessoal, o que que a gente precisa?
Como a nossa animação, ela basicamente ela depende de você colocar o mouse em cima de determinado item, e esse item pode ser um item diferente do link ativo, a gente precisa meio que utilizar o estado para a gente falar assim, quando ele colocar o mouse em cima do determinado item de navegação, vai ter aquele background que vai ir até lá. Então eu preciso guardar aonde que o meu mouse está. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai fazer um const e a gente pode colocar aqui hover link e aqui set hover link, pessoal. E aqui, obviamente, a gente vai colocar um use state e o use state ele começa o nosso pathname, né? Porque se a gente já está navegando em alguma coisa, a gente pode mostrar essa parte aqui. Bom, feito isso, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente já tem toda essa parte aqui, a gente vai vir aqui e a gente tem que começar, né, pessoal, como uma div. A primeira div que a gente vai ter aqui, pessoal, ela basicamente vai ter um MX alto, né, para a gente poder ter as bordas ali. E aí a gente pode fazer o seguinte, eu quero que tenha uma borda, eu também quero que tenha, talvez, no máximo, 600 pixels o menu. Então, eu vou colocar assim, 600 px. Vocês podem colocar da maneira que vocês acharem melhor. E eu vou colocar também border green. E eu vou colocar um border green 800, mas eu vou dar uma opacidade aqui, utilizar 90. Vamos colocar aqui Alt P. Aqui dentro, pessoal, o que a gente vai fazer também? Além de ter essa parte, eu quero que o rounded seja full. Então, o rounded full vai deixar aquela barrinha com redondinho do lado. Margin bottom, vamos colocar um 12. Vamos dizer que ele vai estar travado no topo da página. Vamos colocar também ele vai estar um top 2 mais ou menos ali. Vamos colocar um z-index de 100 para ele ficar bem na frente de tudo. E aí eu vou colocar um BG, já que a gente está utilizando um background preto, a gente pode utilizar um BG meio um acinzentado, um Stone 800 talvez. Vamos botar uma opacidade 70. E aí também a gente vai ter um background blur MD, beleza? A gente tem essa parte aqui pronta. Aí dentro disso aqui, pessoal, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter depois ele aqui em cima de tudo quando a gente colocar, vou até colocar aqui, vou vir no app, vou vir no layout, pessoal, e a gente pode colocar aqui no layout o nosso navbar, o nosso navbar. E aqui a gente pode até importar, pessoal, importe, vamos colocar navbar from arroba barra components barra navbar. Aqui. Ele está reclamando ainda porque a gente não tem um default export, né, pessoal? Então eu posso colocar export default e aqui a gente deu o nome de navbar, né? E aí, obviamente, você vai ter só uma linhazinha aqui, que é o que a gente tem do nosso menu por enquanto. Mas não se preocupem com isso. Agora a gente vai entrar nessa div que a gente fez e a gente vai colocar uma outra, a gente vai colocar um nav aqui, pessoal. E na nossa navegação, vamos fazer o seguinte. Eu posso colocar um class name aqui. Esse class name ele vai ser flex, pessoal. Os itens vão estar centralizados e eu também quero que o justify dele também seja centralizado. Eu quero que fique centralizado na horizontal e na vertical a gente vai colocar um gap de 2 entre eles ali. Vamos dizer que ele vai ser um W full, que vai ter o tamanho total da nossa área ali. Vou colocar também um Z de 100, pessoal. E aí eu vou colocar um rounded, vamos colocar um rounded LG aqui. O que acontece se eu colocar alguma coisa aqui, ó, TST, aqui só para a gente fazer um teste, olha só o nosso menu aqui. É um menu redondinho, belezinha, nada demais, né, pessoal? Então aqui dentro, pessoal, o que a gente vai fazer? Dentro da navegação, a gente vai fazer basicamente um navlinks
map. E aqui dentro, vamos, por exemplo, pegar o item de navegação. Se você quiser, você pode pegar o index também, pessoal, não tem nada demais aqui. Super, super simples. Vamos abrir as chaves aqui. E aqui dentro, basicamente, o que você precisa fazer? A gente vai pegar o const isActive e a gente vai olhar se o item.path, pessoal, é igual ao pathname que a gente pegou lá em cima. Se for igual ao pathname, pessoal, quer dizer que esse é um link ativo. E aqui dentro, basicamente, o que a gente tem que fazer? Fazer um return, né? A gente abre essa parte aqui, a gente vai utilizar o link do next link, e dentro do next link a gente vai ter que adicionar um key, que vai ser o item.path, a gente vai colocar o href, que vai ser o item.path também, e aqui dentro a gente pode fechar, colocar um spam, pessoal. E no spam a gente pode colocar um item.name. E aqui vocês podem ver que a gente já tem alguns links, mas não acontece nada com os nossos links aqui. Uma vez que a gente tenha toda essa parte preparada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa basicamente dar uma melhorada, por exemplo, no nosso class name do link, onde a gente vai colocar o seguinte: primeiro, eu não quero aspas duplas, eu quero aspas ao contrário, porque a gente vai colocar um pouco de lógica aqui, já que a gente não está utilizando o TW merge, a gente não está utilizando o chat CNY, como vocês viram no canal, que já vem com uma função pronta, escrita, para a gente poder fazer essas concatenações aí da forma mais otimizada, mas se vocês estão acompanhando o canal, vocês já sabem os vídeos que eu estou falando aqui. Vou colocar um px de 4, um py de 2 aqui dentro, e aqui, na verdade, eu preciso colocar só nossas chaves aqui, né? E no py de 2, deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui, a gente vai utilizar um rounded e a gente vai colocar um rounded full também, pessoal. Nessa parte, um text SM, não precisa ser um text muito grande. Quando a página for maior, a gente vai utilizar um text base, tá? Deixa eu só fazer o wrap aqui. Além do text base, eu quero que seja relativo, pessoal. Não quero que tenha o underscore, né, o underline embaixo, e a gente vai colocar um duration de 300 aqui, se a gente quiser adicionar, por exemplo, uma animação normal do Tailwind, por exemplo, de Easy In, por exemplo, tá? E aqui, obviamente, você pode colocar o seguinte, você pode colocar tem algumas opções aqui de animate também, coisas do tipo para você adicionar aqui. Mas essa não é a parte importante, tá? Mas só vou deixar aqui como, por exemplo, exemplo. Então, vem aqui, abre essa parte. Se ele for ativo, pessoal, eu quero fazer o seguinte, eu quero adicionar um texto de uma cor diferente. Então, vou colocar um text zinc 100, por exemplo. Vou colocar um text zinc 200 para não ficar tão forte. E se ele não for ativo, a gente pode colocar um text zinc, tem que colocar entre aspas, text zinc, colocar um text zinc 500 para ver como é que está muito escuro. Vamos colocar um 400. Olha só, pessoal, vocês já podem ver que a gente está na página inicial, ele está com um zinc 200, mas se eu clicar aqui em novidades, também eu não tenho de novidades, contato, plataforma, aqui, por algum motivo está dando tudo como não encontrado. Então, vamos fazer o seguinte. O home, na verdade, pessoal, deixa eu ver aqui, itens, deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz aqui, href, na verdade não é href, é path, né, pessoal? No href aqui, aí se eu vier em novidades, ele vem certo, contato, ele vem certo, pode ver o sobre, plataforma, e vocês podem ver, pessoal,
e a gente tem uma pequena animação quando a gente clica, ó. Eu clico e ele vai fazer um easy in de 300 até ele ficar branco. Olha só, então essa é uma animação feita com o Tailwind a partir desse duration easy in, beleza? Show de bola. A gente tem uma pequena animação que já é bacaninha ali para a gente trabalhar. Mas o que a gente quer fazer aqui, só para a gente garantir que tudo funcione normal, a gente vai fazer o seguinte. O que que acontece, pessoal? Eu só venho aqui, ó. Depois dessas segundas chaves aqui, a gente vai ter que trabalhar com duas coisas. On mouse over e a gente vai ter um on mouse leave. O que que acontece, pessoal? Como vocês viram no começo da animação, ele vai estar parado aqui um background. Quando eu coloco o mouse em cima, eu preciso saber onde está meu mouse, em qual dos itens que está, beleza? Então, o que que vai acontecer? Quando eu tirar, ele também tem que fazer alguma coisa. Então, o comportamento é, eu coloco o mouse em cima, acontece algo. Quando eu tiro o mouse de cima, acontece algo. Lembra que a gente criou no começo esse hoverlink, set hoverlink, pessoal? O que vai acontecer? Eu vou colocar uma função aqui dentro, que quando eu colocar um mouse sobre o hoverlink, o que eu quero é que tenha o item.path, pessoal, aqui dentro. Beleza? Item.path. Quando eu deixar o mouse, quando eu tirar o mouse de cima, o que eu quero que aconteça, pessoal, é que o nosso estado ele volte para o nosso path name, tá, pessoal? Path name, na verdade. Beleza? O que isso vai acontecer? Quando eu coloco o mouse em cima, a gente vai utilizar esse estado aqui para dizer assim, o usuário está colocando o mouse em cima do contato, ou do sobre, do plataforma. Mas quando eu tirar, a gente volta para o padrão, que é a página que a gente está atualmente, beleza? Isso tudo para a gente poder fazer uma lógica aqui dentro, logo antes aqui do nosso, logo depois aqui do nosso item, aqui dentro do link mesmo. O que vai acontecer? Eu falei para vocês que no começo que a gente tem o motion.div, motion.button, esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir chaves aqui, pessoal, e quando o item.path for igual ao hover link, que é nada mais é do meu hover aqui, né? Se o item.path é igual ao hover link, a gente vai colocar um e-comercial, abrir aqui, e a gente vai fazer um motion.div. E o motion.div aqui, pessoal, ele basicamente vai ser aquele background que vai de um lado para o outro, acompanhando o nosso mouse. Primeira coisa que eu vou dar, eu vou estilizar aqui o nosso motion.div com algumas classes. Vai ser absolute, tá, pessoal? Ele vai ser bottom 0, vai ser left 0, vai ser full aqui de altura, né, para a gente bater certinho. Eu vou colocar um BG green, vou colocar um BG green 800, mas vou dar uma opacidade aqui. E aqui dentro eu vou colocar um rounded full também, pessoal. E vou colocar um -e -10 para a gente fazer a brincadeira com o menu ali dentro. O z-index, pessoal, nada mais diz que esse determinado item ele está posicionado em alguma camada específica aqui da nossa página. Aí eu preciso também dar um layout ID, se vocês quiserem entender um pouquinho mais do que é esse layout ID e algumas outras coisas, pede para mim nos comentários, eu posso fazer um crash course, talvez do Framer Motion, ou também vocês podem ir na documentação e dar uma olhada também. Vou colocar um navbar aqui pra gente, vou colocar um área hidden e vou colocar como true, na verdade. E vou fazer o seguinte, primeiro, eu quero que o style da nossa área
aqui o tamanho dele seja width 100%, tá, pessoal? Ah, meus cachorros estão fazendo barulho, hein? Width 100%. E aí eu preciso colocar basicamente a nossa animação. A nossa animação é basicamente uma transição que a gente vai fazer de um estado para outro. Então, como que a gente faz aqui, pessoal? Na hora que eu abrir aqui, eu tenho que colocar duas chaves de abertura e fechamento. Eu vou dizer que o type, pessoal, dela vai ser Spring. Vou dizer também, pessoal, que eu quero que tenha bounce. E o bounce, na verdade, eu vou colocar um de 0,25. Vou também dizer que eu quero stiffness nela também, então vou colocar um stiffness de 100%. Vou colocar um damping também. Acho que é peraí. Não é ponto e vírgula, damping de 5, pode ser? E 5, ajuda aqui, teclado, 5, vírgula, e vou colocar um duration, por exemplo, e eu posso colocar um duration de 0,8, por exemplo, de 1 segundo. A duração é sempre de 0 a 1, tá, pessoal? Então, vou pôr um 0,8, tá? Basicamente aqui. E aí, olha só o que que acontece, pessoal. Na hora que a gente faz isso, a gente tem aqui, ó, a brincadeira fazendo a transição. Se tiver difícil de ver, o que a gente pode fazer é colocar um red, tirar a opacidade. Olha só, pessoal. Obviamente, você não vai fazer isso no seu. Então, só vou dar uns Ctrl Zs aqui, Green 800, para ficar aqui para a gente. E o que você pode fazer, obviamente, é brincar aqui com as velocidades e com o tipo de animação. Você pode clicar aqui, ele vai mudar de página, tá? Se você quiser, você pode centralizar o nome da página, etc. Aqui dentro, pessoal. E é isso que basicamente eu queria mostrar para vocês hoje. Eu estou fazendo algumas coisas que vocês me pediram, que uma delas foi o pedido de fazer um curso de Next.js. Eu estou trabalhando na aplicação e vai ser uma aplicação super profissional. Se você não conhece a Masterclass de Next.js 13, dá uma olhada na playlist aqui do canal, totalmente gratuita. E tem até 2 ou 3 projetos completos ali junto na Masterclass. Mas esse curso que eu estou fazendo é para quem me pediu que ele fosse super estruturado. E eu decidi fazer algo bem diferente do que vocês veem aí no mercado, porque normalmente é um codifica comigo e eu estou fazendo uma coisa bem profissional para vocês. Ele vai levar o nível de vocês para cima mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e, obviamente, a gente se vê no próximo vídeo.